Sejam muito bem-vindos à quarta aula do curso gratuito Antiprocrastinação. Hoje a gente vai falar sobre as técnicas e ferramentas para superar a procrastinação. Só que eu vou falar sem blá blá blá, sem firula e principalmente sem encher linguiça. Tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu uso e por eu ser com certeza uma das pessoas mais o que eu era uma das pessoas mais procrastinadoras que eu conheço, eu tenho muita clareza no que eu estou falando aqui. Então, eu evitei encher linguiça, colocar coisas aqui, encher de ferramentas, porque justamente entendendo como funciona a mente de uma pessoa que tem a tendência a procrastinar demais, se você encher ela de informação, ela vai acabar não usando nada. Então, eu só coloquei aqui realmente as ferramentas que eu de fato uso no meu dia a dia, eu já comprovei 100%. E hoje, o que eu quero com essa aula é apresentar essas técnicas de maneira mais prática possível. E todas essas ferramentas que são eficazes, e são eficazes por quê? Porque eu já testei elas, e eu sei que de fato funcionam, e que elas vão ser como um escudo para quando a procrastinação bater na sua porta, você se defender. Agora uma reflexão que eu quero fazer para você. Você já se perguntou, o que eu já tentei para evitar a procrastinação e o que eu tentei funcionou? Muitas das vezes a gente nem tenta nada, nem testa nada e simplesmente vive aleatoriamente. Mas hoje, talvez se você ainda não tinha nenhuma informação a respeito de ferramentas e todas essas possibilidades de driblar esse mal que é a procrastinação, não se preocupe que hoje realmente isso vai ser sanado e resolvido. Então, as principais técnicas comprovadas na minha visão e na minha prática do dia a dia para vencer a procrastinação. Muitas das coisas aqui que eu vou falar, chances são de que você já tenha visto em muitos lugares. Porém, por mais que algumas dessas aqui você já tenha visto e possa parecer repetitivo, a maneira que eu vou explicar aqui talvez lhe convença a colocar em prática. Porque pode ser, de fato, que você já tenha visto alguma dessas técnicas, alguma dessas ferramentas, e você achou interessante, só que você não se convenceu a colocar em prática. Então simplesmente ficou na margem da especulação. Não se tornou um conhecimento e principalmente não se tornou uma sabedoria. Ficou realmente só na teoria. Então a primeira é a técnica do Pomodoro. É uma das coisas que eu mais uso, principalmente quando eu sinto que eu tô com a tendência a procrastinar mais, a ser tentado a procrastinar mais em um determinado período de dias ou de horas que seja. E como é que ela funciona? Você vai separar blocos de tempo onde em 25 minutos você vai ter foco total na sua tarefa. E após isso, após o seu cronômetro de 25 minutos finalizar, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Os benefícios é que ele aumenta consideravelmente a sua concentração, reduz a sua fadiga mental. E além de tudo, ele tende a lhe colocar em estado de flow. Se você realmente se entregar 100% à tarefa que você está. Essa aqui é uma das técnicas que hoje em dia eu ainda uso muito. Como falei, é uma das que eu mais uso.
Essas aqui são, de fato, as que eu mais uso. E só que um dos malefícios, ou assim, uma das coisas que eu já de antemão digo que deve ser atentado é, beleza, tem 25 minutos aqui que você vai ter foco, que você vai fazer o que tem que ser feito. Só que nesses 5 minutos aqui, esses 5 minutos pode tranquilamente se transformar em 10 minutos, 20 minutos. Quando você vê, você passou 1 hora nessa pausa. E por que eu tô falando isso? Porque eu fazia justamente isso. Eu fazia 25 minutos de concentração e na hora da pausa eu pegava o celular, ia para as redes sociais, entrava no Instagram, começava a ver um vídeo engraçado, um vídeo de gatinho, de animal de estimação, de carro que eu gosto muito. E quando eu ia ver, eu já tinha passado 40 minutos. Isso acaba lhe dando uma autopercepção muito negativa. Você sente que está sendo improdutivo. Então é muito interessante que você tenha essa atenção, principalmente nas primeiras vezes que você for colocar isso em prática. Então, para colocar em prática, você não tem segredo. Pegar o seu celular mesmo, ou se você estiver trabalhando online, no seu notebook, no seu computador, você colocar ali o cronômetro do próprio computador. E eu vou dar uma ferramenta aqui, daqui a pouco, que ela é bem interessante, que é um aplicativo que eu usei muito aquele aplicativo, justamente que ele é específico para essa técnica. O segundo método é o método do sapo, que é, tem um livro que ele diz, que eu não me recordo agora qual é o nome do livro, para ser sincero, eu li tem muito tempo, mas um dos princípios que ele fala é: se você tiver que comer um sapo, primeiro já coma logo, não fique olhando para ele. Mas muito resumidamente é isso. Que na verdade, teoricamente, não faz nem sentido. Por que você comeria um sapo? Mas alegoricamente falando, em um modelo mais ilustrativo, é você fazer a tarefa mais difícil. Isso seria o sapo. É aquela coisa que você acha feia, que você acha indigesta, de ser feito. E o porquê que isso é interessante, de você realmente já fazer a tarefa mais difícil. E que, na verdade, não é exatamente a mais difícil, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Mas o benefício isso vai aumentar a sua produtividade real e vai evitar a sua falsa produtividade. Aquela falsa sensação de você estar em movimento. Você não vai estar fingindo que está tendo produtividade. E como é que você vai saber se está tendo produtividade ou você está fingindo que está sendo produtivo? É priorizando a tarefa mais importante. As mais importantes, e aí você pega a mais importante de todas e já começa e já elimina aquela no primeiro dia, ou no primeiro momento do dia. Justamente para que você não fique postergando isso para o restante do dia e acabe escolhendo por tarefas mais fáceis, mais palatáveis, mais acessíveis e rápidas de ser feitas. E que a realidade é, as tarefas importantes e necessárias são elas que vão fazer você subir de patamar na sua vida, no seu emprego, na sua empresa, seja lá o que for. Então, esse método é interessante justamente por isso. Para você saber que não adianta você começar o dia já fazendo inúmeras tarefas que não têm a menor importância, que muitas das vezes nem tem a necessidade de você fazer. E já focar só se realmente não tiver como, mas
assim que tiver como, você já focar em fazer a tarefa que vai lhe trazer mais resultado para o que você quer e almeja. Terceira regra, a regra dos 5 segundos. Eu já comentei um pouco sobre ela nesse curso, mas retomando você contar de 5 até 0. Eu coloquei até 1 aqui, mas na verdade é até 0. E você faz 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Onde você falaria 0, você fala vai para você mesmo, mentalmente, né? Vai falar isso verbalmente no meio de todo mundo que o povo vai dizer que esse esquisito. Mas isso aqui funciona justamente para evitar a hesitação e a autossabotagem. Isso aqui funciona justamente para você conseguir quebrar esse bloqueio da inércia que está acontecendo ali, o bloqueio mental de você ficar pensando, daqui a pouco eu faço, ou então eu vou fazer isso aqui primeiro. Não, você não vai fazer. Você vai fazer o que tem que ser feito, cara. Para de mentir para você mesmo. Não adianta, você pode mentir para mim, você pode mentir para os seus pais, para os seus amigos, mas uma pessoa que você não vai conseguir mentir é para você mesmo. Isso você pode ter a clareza que é 100% real. É impossível você conseguir mentir para você mesmo. Então, quando você se pegar nesses momentos, que você começa a perceber, rapaz, eu tô hesitando, eu tô começando a titubear aqui, eu tô começando de fato a procrastinar. O que é que você faz? Não pensa demais, não precisa pensar muito, simplesmente 5, 4, 3, 2, 1, vai. Levanta e vai fazer. E, paralelamente a isso, você vai atrelar a essa outra técnica, que eu também já dei um apanhado nela nesse curso, que é a técnica de 2 minutos. Eu tinha falado sobre a técnica de 5 minutos, que na verdade é a mesma. Só que nessa questão aqui, entendendo a mente de um procrastinador, eu resolvi deixar realmente só em 2 minutos. Que é o quê? Assim que você estipulou para você mesmo, eu vou fazer determinada coisa. Vai 5, 4, 3, 2, 1. Você levantou e você foi fazer a tarefa que tinha que ser feita. Só que você já vai com a mentalidade seguinte: eu vou fazer essa tarefa durante apenas 2 minutos. Nada mais, nada menos do que 2 minutos. E por quê? Qual é a lógica por trás de tudo isso? É você se tornar o tipo de pessoa que inicia facilmente as tarefas. Porque na procrastinação tem 2 barreiras. A primeira barreira é não conseguir começar as tarefas. E a segunda barreira é não conseguir terminar as tarefas. Então, isso aqui resolve o problema de não conseguir começar as tarefas. Então, você vai aplicar nos momentos que você tiver hesitando. Eu recomendo altamente que você use essas 2 ao mesmo tempo. E aí, pouco a pouco, você vai conseguir se tornar e se perceber como uma pessoa que facilmente começa as coisas que tem que ser iniciadas ali. E aí, com o passar do tempo, isso vai cada vez mais sendo parte do que você é naturalmente. Porque o processo de mudança, ele acontece pouco a pouco. Não é do dia para a noite você vai ser a pessoa mais produtiva do planeta. Agora, a quinta técnica é a técnica do 80-20, princípio de Pareto. Mais uma vez, possivelmente você muitas das vezes já pode ter ouvido falar sobre isso ou até conhecer. Mas ela realmente funciona.
que ela funciona de que maneira? Você vai focar 20%, isso é só questão mesmo de simbolismo, não tem exatamente, você precisa ter 80, 20. É só realmente um simbolismo. É basicamente você focar nas... Imagine que você tem 10 tarefas grandes no dia. Ou assim, 10 tarefas que são umas maiores, outras menores, e tem a sua hierarquia de importância. Então, dessas 10, existem duas que você tem que fazer de qualquer maneira. Você vai colocar energia nessas duas, nesses 20%. Porque é elas que vão dar 80% dos seus resultados. Seja 2 tarefas, seja 3 tarefas. Mas você vai saber exatamente quais são essas tarefas justamente quando você começar a ter a clareza. Por isso que eu digo que é importante você começar nessa aqui, na técnica de 2 minutos, e você se tornar o tipo de pessoa que inicia facilmente as tarefas, justamente porque cada vez mais você vai se tornar habilidoso em terminar as tarefas, terminar as coisas que têm que ser feitas. E é justamente aí que se constrói uma realidade de prosperidade, de saúde, de uma vida espetacular. A única diferença que eu vejo de pessoas que têm uma vida espetacular, uma vida realmente boa, e de pessoas que simplesmente vivem sonhando, mas nunca realizam, é justamente não entender que tudo isso é construído no dia a dia. Não é a fada do dente que vai chegar e vai lhe conceder um pedido, não é um unicórnio que vai chegar e vai começar a lhe levar para os lugares cantando e dançando, não, nada dessas coisas aí. É simplesmente a realidade nua e crua. Você constrói a sua vida através de blocos, pequenos blocos de tarefas. Cada bloco desse é como se fosse um tijolo em um castelo que você está construindo. Então, é muito interessante e importante você ter isso claramente na sua maneira de pensar em relação ao que é a produtividade e como se lidar com a procrastinação. Agora, as ferramentas que eu acho interessante e que eu já testei. Algumas das ferramentas que eu mais uso, uma delas é o Trello, que é um site, uma plataforma, que lá você vai fazer a organização dos seus projetos. E aí lá você consegue fazer o desmembramento de todos os processos que existem dentro do seu projeto. E você vai conseguir ter uma clareza visual fácil de entender. Lá você pode separar por blocos de importância. E é gratuito, você pode usar. Eu mesmo uso, eu não pago. Eu uso já há muito tempo e não vejo necessidade de acessar ele, o prêmio, que tem a possibilidade. Aí vai mais uma questão pessoal mesmo. Outro é o Todoist, que na verdade você pode substituir por uma agenda. Eu uso uma agenda. Ela está aqui do meu lado, inclusive. Esse ano, eu optei por comprar uma agenda bonita, organizada, capa de couro, justamente para me dar a percepção de valor, porque o que tem aqui dentro, escrito, todas as tarefas que eu escrevo ali, são justamente aqueles blocos que vão gerar o castelo que eu quero construir, a realidade que eu quero construir. Então, se você acha que é mais interessante usar uma lista de tarefas online, usa o Todoist. Ou então qualquer outro semelhante. Tem diversos. Esse é o mais famoso. Mas realmente eu lhe aconselho a comprar uma agenda de fato. E esse aqui, o Forest,
é justamente o aplicativo que eu falei aqui na técnica do Pomodoro. Eu já usei ele muito, porque ele é interessante, ele é bem legal, porque ele é um aplicativo de Pomodoro. Você coloca lá, em vez de você colocar no seu despertador, seu cronômetro, ele, cada tarefa que você faz, ele faz um desenho de uma árvore. Então, cada tarefa que você faz, você vai construindo, você planta uma árvore. E aí, com o passar do tempo, você vai vendo que sua floresta está cada vez maior. Então, ela é interessante, porque ele tem o apelo visual e todos os artifícios possíveis, visual, todos são interessantes na hora de você lidar com a produtividade e com esse joguete mental. Então esse aqui, e também é gratuito. Tem o pago também, mas você pode usar gratuitamente. E um dos que eu mais uso hoje em dia, na verdade é o que eu mais uso disparadamente, é o Notion. Lá é basicamente uma plataforma que você pode fazer tudo. Ele serve como um Todoist, ele serve como uma agenda. Lá você pode fazer anotações, tabelas. Ele é bem parecido com o Evernote. Eu, inclusive, usava antigamente o Evernote. Só que ele tem muito, mas muito mais funções do que o Evernote. E sem limitações. Sem você precisar pagar a versão premium. Você usa infinitamente, mas infinitamente. Eu mesmo, eu faço todo o controle de tudo que tem na minha vida. É interessante que eu uso até para fazer o meu acompanhamento do meu peso. Todo dia eu me peso, eu coloco lá. Tem uma plataforma, deixa eu ver se está fácil aqui. Tem, quer ver? Eu vou deixar aqui, deixa eu ver se consigo ver. Para você ver como é que eu faço. E aí, eu... Deixa eu ver aqui, está... Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Ver se consigo abrir aqui. Aí eu uso ela para realmente fazer todos os acompanhamentos de todas as áreas da minha vida. Qualquer coisa, em algum momento eu faço um mini curso aqui, um curso gratuito de como você usar o Notion. Não tá abrindo não, mas basicamente é essa aba aqui. A internet tá meio fraca. Enfim, mas não vem ao caso. Então, o Notion, se você ainda não conhece, eu recomendo altamente. Lá você vai de fato organizar tudo que você quiser. Algumas extensões para bloquear distrações. Tem a Freedom, que ele vai bloquear sites e redes sociais, caso você queira, ou caso isso seja um problema para você naquele momento. E tem a Stay Focus, que ela vai limitar o tempo gasto em sites não produtivos. Porque, lembra que eu falei aqui, que muitas das vezes, um dos erros, nesses 5 minutos de pausa, é muito fácil você acabar se perdendo e esses 5 minutos se transformar em 50 minutos. Então, se você tem esse problema, acho interessante você considerar conhecer essas ferramentas aqui. Então, o exercício prático dessa aula é: escolha uma técnica dessa, uma ferramenta, e use ela incessantemente por 3 dias. E depois você anota. É interessante você anotar, porque isso vai materializar o seu pensamento. Se você ficar muito no pensamento, acaba ficando muito na especulação. E se você quiser o caminho das pedras realmente aqui,
de começar do zero é usar essas duas. Eu já falei isso, mas vou repetir mais uma vez. Usar a de 5 segundos e a técnica de 2 minutos. Porque aí você vai conseguir sair do estágio zero. Aí depois você já vai usando essas outras, como por exemplo a Pomodoro para você fazer os blocos de tarefas, tudo isso. Mas se você realmente acha que está no auge da procrastinação, começa aqui. O básico é isso aqui. Mas fica à vontade de escolher, se quiser colocar 5 ao mesmo tempo em prática, fica ao seu critério, seu critério, fica ao seu critério. E também, mas mesmo assim, é interessante você não colocar tudo em prática ao mesmo tempo. Foque em 2 ou 3. Que o básico bem feito, ele vai dar muito mais resultado do que você querer abraçar o mundo. Enfim. Então, a revisão básica de tudo que a gente apresentou foi as técnicas, que é a Pomodoro, a do sapo, que é você focar justamente na coisa mais importante do dia e fazer isso primeiro, caso seja possível. A regra dos 3 segundos, dos 5 segundos e a técnica dos 3 minutos, dos 2 minutos. E tudo isso aqui, e também tem o método do 80-20. Além de tudo, a gente falou sobre os aplicativos e as extensões para bloquear as possíveis distrações. E por aí vai. Então, mais uma vez, o desafio que eu coloco para você é escolher 2 técnicas no máximo e colocar em prática. Você tem a possibilidade de compartilhar seus resultados nas redes sociais para gerar uma conexão ali social e uma questão de autorresponsabilidade virtual, mas fica ao seu critério também. E eu já lhe convido para a próxima aula, que vai ser a 5ª aula. Então a gente já está chegando ao final desse curso gratuito, que vai ser como criar hábitos para evitar a procrastinação. Que eu vou realmente destrinchar como você criar os hábitos e basicamente você conseguir automatizar isso daqui, tudo que eu estou falando, e liberar espaço na sua mente. Porque quanto mais você deixa as coisas habituais em sua mente, mais elas se tornam automáticas. Isso pro bem e pro mal. Só que, justamente nisso aqui, nesse curso, nesse projeto, você vai colocar tudo pro caminho do sucesso, pro caminho do crescimento. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, onde eu estou terminando essa aula, exatamente a gravação dessa aula, às 3h32 da madrugada. Que foi o momento que eu tive hoje para fazer a gravação, mas, enfim. E se você chegou até aqui, nesse momento, e achou que foi interessante tudo isso que foi dito, e foi explanado nessa aula, deixe seu like. Eu sou o Lucas, esse é o projeto Crescente e Constante. Então, você já percebeu que tem muita coisa boa vindo aí. Então, deixe seu like, se inscreva para acompanhar todo esse conteúdo que está saindo. E todos os dias tem no mínimo um vídeo saindo todo santo dia. Às vezes 2, às vezes 3, mas no mínimo um vídeo sempre vai sair. Enfim, até amanhã.